som. Aleluia. Oi. Aleluia. Deus é bom. Aleluia.
temos certeza que você é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Com convicção, tu és o Cristo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia, tu tens o nome acima de todo nome. Não há nome maior que o teu, Jesus. Oh.
Jesus, pra curar. Ao som da bateria, creia que cabeças serão quebradas. Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Há poder pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Graças nós te damos, Senhor, porque nos destes um nome acima de todo nome. Porque debaixo do nome de Jesus todo joelho precisa se dobrar, todo nome precisa se curvar. Não há falta, não há dolo, não há engano, não há tristeza, não há doença, não há prisão. Nada, 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 nada pode suportar o nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Senhor, porque nos chamastes para a liberdade, porque o teu amor nos encontrou, porque fomos encontrados e achados por você, porque nos colocastes em um lugar onde nós podemos desfrutar do teu cuidado, da tua compaixão, da tua bondade, da tua benignidade. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós queremos viver, Senhor, expressando o teu amor. Pai, muito obrigado porque o teu amor nos curou. Porque o teu amor curou a nossa alma, curou a nossa vida. Porque o teu amor nos livrou da maldição da lei. Obrigado porque o teu amor nos deu uma nova vida. Ah, Senhor, nós queremos entender isso, Pai. Queremos entender essa verdade. Não queremos cantar apenas, mas queremos viver isso em nossa vida. Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, e nós queremos, Pai, como filhos amados, viver o que o Senhor planejou para nós. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer, pelo teu Espírito
que tem liberdade, Senhor, em operar nesse lugar. Obrigado, Pai, porque esse não é um ambiente natural. Obrigado porque esse não é um lugar comum. Obrigado porque nós não somos pessoas comuns. Obrigado pelo Teu Espírito, por aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, nesse lugar. No nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado e diga para ele: que bom que você veio. Vamos fazer de novo? Eu acho que ele ainda está vindo, né? Diga para ele: que bom que você veio. Diga a ele: você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Você pode sair do seu lugar e cumprimentar alguém, sabe? Vai lá, fala com ele, né? Se apresente para ele. Se você ainda não conhece, pergunte o nome dele, fale com ele. Isso, não tenha vergonha não. Vá lá, faça isso mesmo. Amém, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos um corpo e que nós devemos estar bem ajustados. A Bíblia nos diz que cada parte desse corpo é importante, cada parte desse corpo é valorosa, cada parte desse corpo tem uma função. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, aleluia. Você pode tomar o teu assento. Eu quero agradecer o pessoal do grupo de música. Amém. Eu quero te dar as boas-vindas nessa noite. Saber se tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez. Se tiver, levanta a tua mão, nós queremos te conhecer. Amém, queridos. Sejam bem-vindos. É um prazer para nós estarmos juntos nessa noite. Amém. Nós queremos compartilhar da palavra, crescermos juntos, aprendermos um pouco daquilo que Deus já fez, daquilo que Ele está fazendo e também de tudo que Ele vai fazer ainda sobre a nossa vida. Amém? Eu quero que você tenha uma ótima experiência de culto. Fica bem atento a tudo aquilo que Deus vai fazer. Você que está nos acompanhando online, não deixa que nada roube tua atenção aí em casa. Fica bem ligado para você não perder nada. E eu quero te dizer, irmãos, que Deus Ele tem cuidado de nós. Sabe, hoje nós iríamos falar sobre a bênção da comunhão. Amém? E foi sobre isso que eu estudei ao longo da semana, foi sobre isso que eu revisei ali em cima, antes de descer, né, para vir para cá. Mas aí eu cheguei aqui, Deus tocou essa música e mudou a pregação. Então o título da pregação dessa noite é O Amor que Nos Curou. Amém? E eu quero que você fique bem atento, porque nós estamos durante todo esse mês de julho, né, falando sobre o amor de Deus. Essa é a série de ministrações que estamos tendo ao longo desse mês. Afinal de contas, a nossa declaração de propósitos, de amar, de alcançar, de ensinar, de transformar, de equipar e de servir, não pode ser apenas algo que nós falamos um domingo à noite, mas precisa ser vida em nós. E para que isso seja vida na nossa vida, nós precisamos aprender como fazer, sim ou não? E Deus Ele está nos ensinando. Se você estava aqui no domingo passado nós conversamos e ministramos sobre o amor de Deus uns aos outros, uns com os outros, como nós podemos andar e revelar esse amor um pouco. Nós falamos na quinta-feira, eu ministrei sobre esse amor de Deus nos ajudando no mover do Espírito, como nós podemos ser conduzidos dentro do mover e dos dons do Espírito por esse amor de Deus. Amém? Ontem nós ouvimos um pouco sobre esse amor operando na nossa família, como nós podemos fazer isso, atitudes que nós podemos tomar. E hoje nós vamos ouvir sobre esse amor manifestando cura para mim e para você. Amém? Então eu te peço perdão se por um acaso eu precisar procurar alguns versículos aqui com um cuidado maior, é porque ele mudou a pregação agora, então ele está me dando os versículos enquanto eu estou falando agora para vocês. Amém? Você está pronto? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 3. Certamente você já ouviu esse texto muitas vezes, mas eu quero lê-lo com você, porque tudo vai partir daqui. Aleluia, Deus é bom. Tu crê?
Aleluia. Deus é bom. Mas esse mês ainda nós vamos falar sobre comunhão. Esse mês ainda nós vamos entender sobre como esse amor nos leva a praticar boas obras. Amém? Nós ainda temos um mês intenso até o dia 31. Hoje é apenas o dia 10. Então, irmãos, ainda temos 21 dias até o mês terminar. Se prepara, porque Deus ele vai nos pegar. Amém? Pega, cutuca quem está perto de você e diga assim: Deus vai te esticar. Amém. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 16. Você já ouviu esse texto muitas vezes, mas eu quero lê-lo com você nessa noite. Deixa eu colocar aqui na mesma versão que o pessoal está colocando ali para você poder acompanhar. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo. Vamos começar, vamos só ler o versículo 15. Ele diz que, falando de Jesus, que ele veio para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Diga, tenha. E aí no versículo 16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não sofra, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. O tempo do mundo ser julgado não seria ainda nesse primeiro momento, na primeira vinda. Mas ele diz que ele veio ao mundo nesse momento aqui, para que o mundo fosse salvo por ele. Diga, salvo por ele. É interessante porque João, quando ele escreve, falando de Jesus, diz que a vida eterna está em Jesus. Ele diz que todo aquele que crer nele não terá uma vida eterna, mas todo aquele que nele crê tenha uma vida eterna. Diga, tenha. Você concorda comigo que tenha está se referindo ao presente? Se eu disser terá, eu estou falando do futuro, mas quando eu digo tenha, eu estou falando de agora. Então, a Bíblia nos diz, João escrevendo, e ele disse que Deus veio para que nós tenhamos a vida eterna. Então, um dia que você e eu levantamos a nossa mão, entregamos nossa vida a Jesus, o que foi que aconteceu conosco? Nós recebemos a vida de Deus dentro do nosso espírito. Nosso espírito foi recriado, a Zoe, a vida que Deus tem, a vida do tipo de Deus, veio habitar dentro de nós por meio do Espírito Santo. Nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. E agora isso aconteceu dentro do nosso espírito. Mas perceba que ele disse que nós temos. Diga, eu tenho. Então, ter significa que você tem agora, é presente. A vida eterna já é tua. O que é que eu estou querendo te dizer com isso? Que os benefícios da vida de Deus não vão ser usufruídos quando um dia nós partirmos desse mundo. Os benefícios da vida de Deus operando em nós precisam ser vividos primeiro aqui nessa terra, porque você já tem. Então cutuca quem está perto de você e diga, você já tem. Tudo bem até aqui? Então diga, eu tenho a vida de Deus em mim. Amém? Tem uma música que a pessoa canta isso, né? Eu tenho a vida de Deus, né? Não precisa cantar não, tá? Eu estou só falando. Que o louvor já fica pensando, meu Deus, eu vou cantar. Não, calma, não precisa não. Mas percebe, no final do versículo 17, ele diz que Jesus veio para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo de quê? Salvo do quê? Quando nós sabemos que o homem pecou no Éden e a morte reinou a partir da queda do homem, da desobediência de Adão, o homem se tornou maldito e a terra se tornou maldita por causa do pecado. O que faz as coisas acontecerem hoje não é Deus querendo. Às vezes as pessoas dizem assim, rapaz, fulano morreu, tal coisa ruim aconteceu, mas é Deus que quis, né? Vamos se conformar porque é Deus que quis. Como se tudo fosse Deus que quisesse fazer. E essa não é uma ideia bíblica. Nós não vamos nos deter na soberania de Deus nessa noite, mas eu quero indicar uma ministração para você procurar lá no YouTube, chamada Soberania de Deus, ou Soberania e Livre-Arbítrio, eu não lembro agora. Você vai procurar lá, Chilton, coloca lá, meu nome, Soberania e Livre-Arbítrio, ou procura Soberania de Deus, e você vai achar uma ministração lá sobre isso.
né? E tem outras pessoas também que ministram melhor do que eu sobre esse assunto. Também você pode procurar, pastor Marcos Honório Júnior, também ministrando sobre isso, para você entender sobre essa questão. E talvez em outro momento a gente possa até voltar e ministrar sobre isso aqui. Não é o assunto dessa noite. Mas perceba que por causa do que aconteceu, a terra se tornou maldita. Então, mortes, doença, peste, a confusão, tudo que tem acontecido, a culpa não é de Deus. Tanto é que Ele enviou Jesus para que o mundo e as pessoas fossem salvos por meio dele. E salvos de quê? Justamente daquilo que mantinha o homem aprisionado. E o que mantinha o homem aprisionado? Diga: falta, miséria, enfermidade e uma vida separada de Deus. Quando a Bíblia fala, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 13, no versículo 13, que Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição da lei envolvia enfermidades. Então, doença fazia parte de um pacote que entrou na humanidade por causa do pecado de seu Adão e de Dona Eva lá atrás. Então, porque ele pecou, a Bíblia nos diz que o pecado reinou na terra. Mas a Bíblia também diz que por meio de um homem veio o pecado, também por meio de um homem vem a justiça, vem a justificação, vem aquele que vai resolver essa condição. E quem é esse? Jesus. Então Jesus veio para nos salvar também. E quando nós fomos salvos, nós somos livres da maldição da lei. Nós somos livres da enfermidade. E agora, por que Ele veio nos salvar? Porque Deus nos amou. Diga: Ele primeiro me amou quando eu ainda estava separado dele. Vamos ler o livro de Efésios no capítulo 2. Que coisa boa. Rapaz, é muito bom pregar sem cronômetro assim, sabe? Para o pastor. Porque aí o pastor esquece da hora e... Que bênção, meu irmão. Se quiserem pode deixar assim, tá de boa, tá? De verdade. O pastor adora não ter cronômetro. Mas bota, porque senão eu passo a noite. Efésios no capítulo 2. Ele diz que Ele nos deu vida. Versículo 1, diga: Ele me deu vida. Mais uma vez. Mais uma vez, irmão. Me ajude. João capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus falando acerca disso. Ele diz que tem um que vem para roubar, matar e destruir. Se referindo ao inimigo, ao diabo, ao capeta, ao coisa ruim, né? Mas ele próprio diz que teve um, ele, falando dele, ele disse: eu porém vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aquela expressão vida que ele usa ali, a palavrinha zoe no grego, significa a vida que Deus tem, a vida do tipo de Deus. Então, a mesma vida que Deus tem dentro dele, Jesus veio trazer para nós. E não é uma vida qualquer, mas é uma vida que nos permite desfrutar da abundância, do favor, da graça e de tudo aquilo que Ele conquistou para nós naquela cruz. E aqui Paulo, escrevendo para a igreja em Éfeso, ele diz a mesma coisa: Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora ainda atua nos filhos da desobediência. E aí ele diz, irmãos, que essa era a nossa condição. Nós éramos mortos por causa dos nossos pecados. Essa era a nossa condição que havia no nosso espírito anteriormente, mortos espiritualmente. Mas Ele nos deu vida quando nós o aceitamos. E Ele nos salvou, e Ele nos livrou da maldição da lei. Ele nos livrou da condição de pecado. Então, se Ele me salvou, Ele me livrou daquilo que me prendia. Agora, você concorda comigo que eu posso chegar para... Vamos imaginar que tem alguém preso. E aí eu posso chegar lá na delegacia, ou sei lá onde é que faz isso, e dizer assim: olha, eu vou pagar a fiança para aquela pessoa sair. Vou lá, pago a fiança daquela pessoa e aquela pessoa é livre. Sim ou não? Agora, quando nós falamos do que Jesus fez, talvez nós não entendamos tudo o que Ele fez. Porque Ele não pagou a nossa fiança. Nós estávamos presos, escravos, cativos do pecado, da doença,
da miséria, da morte espiritual. Nós estávamos destinados à ira de Deus, como a Bíblia nos diz aqui em Efésios, destinados para a ira de Deus. Essa era a nossa condição. Mas Jesus não pagou o preço pagando uma fiança. E o que foi que ele fez? Imagina que nós estávamos presos, uma vida miserável. Ele chegou lá. Eu estou fazendo uma alegoria, tá, pessoal? Claro, você vai entender, né? Fazer que o pastor não está falando heresia. É como se ele tivesse chegado lá e tivesse dito assim: olha, não tem fulano que está preso aí? Tem. Pois é, eu vou tomar o lugar dele. Eu vou ficar lá e ele vai sair. Percebe a diferença? Das duas formas, o preso é livre. Das duas formas, o preso pode ser livre. Mas da forma que ele fez foi diferente. Mas não parou aí. Porque a Bíblia diz que ele se tornou maldição em nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que Deus o fez pecado por nós. Ele não era, Deus o fez. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O amor nos justificou. Não é o tema dessa noite, mas o amor também nos justificou. E ser justiça de Deus, quando a gente ouve essa expressão, a gente pensa que tem a ver com Deus julgando. Deus é amor, mas Deus é justiça. Mas a expressão bíblica justiça de Deus é uma expressãozinha chamada Theos de Kaiosune, que significa ter a condição e a capacidade de ser aceito diante de Deus como se nunca houvesse pecado. Então o que Jesus fez foi assumir o nosso lugar para nós nos tornarmos aquilo que Ele é. Só que tem algo bem interessante. Ele não apenas disse, eu vou ficar lá para ele sair. Isso já seria maravilhoso. Mas Ele disse, eu fico lá. Agora você tem que sair e viver a minha vida. Não é a que você tinha. Uau! Percebe a diferença? Ele assumiu o nosso lugar para nós vivermos a vida dele. Então, se nós perguntássemos assim, mas pastor, eu merecia tudo isso? Não. A gente merecia ser curado? Não. A gente merecia ser justificado? Não. A gente merecia vida eterna? Não. Mas não é questão de merecimento. É questão de graça. Foi o amor que foi manifesto. Então, porque Jesus merecia, isso nos alcançou. Jesus merecia andar em saúde. Jesus merecia andar em justiça. Jesus merecia andar ligado com Deus. Não é porque eu merecia, é porque Ele merecia. E quando Ele tomou o meu lugar, o amor, meu irmão, nos curou. O amor nos justificou. O amor nos livrou. O amor nos salvou. Mas Ele salvou para que nós possamos viver Ele. Não para que nós vivamos a nossa vida. Tudo bem até aqui? Glória a Deus, estamos chegando lá. Então diga, Ele me curou. Ele me salvou. Amém? Você concorda que Jesus veio revelar a vontade de Deus aqui na terra? Eu quero ler com você Hebreus no capítulo 1. Deus é bom. Tu crê? Deus é tão bom que é bom. Hebreus capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Diga, Deus sempre quis se revelar. Mais uma vez, diga, Deus sempre quis se revelar. Então ainda o homem anterior à ressurreição de Jesus, estando separado de Deus, vivendo debaixo de uma aliança inferior, morto espiritualmente, sem ter a vida de Deus no Espírito, ainda assim, Deus revelava a vontade dele para o homem. Então aquela ideia de que Deus fica em silêncio, escondido, sem querer se revelar, não é bíblica. Mas vamos adiantar aqui. Ele diz, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Quem era esse? Diga, Jesus. A quem o Filho constituiu herdeiro de todas as coisas. Diga, Ele é herdeiro de todas as coisas. Mais uma vez. Mais uma vez, só para você não esquecer.
Eu estou só procurando outro versículo aqui, tá certo? Enquanto você repete. Diga, ele fez Jesus herdeiro de todas as coisas. E ele diz, pelo qual Jesus também fez o universo. Ainda falando de Jesus no versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Vamos ficar só até aqui. Jesus é o resplendor da glória de Deus. A glória de Deus manifesta em sua totalidade. Mas Jesus também é a expressão exata de Deus. Então, Deus, ele escolhe se revelar de uma forma plena para o homem, não apenas por um livro, não apenas pelos que os profetas falavam, não apenas por algo escrito, mas Deus se revela plenamente para o homem por meio de uma pessoa. João no capítulo 1, quando diz que Jesus, falando de Jesus, diz, no princípio era o verbo ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é assim que tem lá em João capítulo 1, versículo 1? Está falando de quem ali? Diga, Jesus. Mas o interessante é que quando nós lemos essa passagem no original, João está dizendo o seguinte, no início era o Logos. E a palavrinha Logos pode ser traduzida como palavra ou verbo. Mas a palavra Logos, ela traz uma ideia por trás, diferente da palavra rema, por exemplo, que também pode ser traduzida para o português como palavra, mas que tem outro significado. A ideia original da palavra Logos é um conjunto de pensamentos, de vontades, sendo expressas por meio de uma palavra. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus é o conjunto de ideias, de pensamentos, tudo que Deus planejou para o homem, estava concentrado nele, e ele veio e se revelou para nós. Ele é a exata expressão do Pai. Então, quando nós quisermos saber como Deus pensa acerca de cura, para onde eu vou olhar? Diga, para Jesus. Porque tudo que Deus pensava acerca de cura, toda a ideia que Deus tinha acerca de cura, foi concentrada e revelada em uma pessoa, e essa pessoa é a exata expressão de Deus. E essa pessoa veio para a terra e mostrou para o homem o que Deus pensa com relação à cura. Ele mostrou para o homem o que Deus pensa com relação ao amor, porque ele dizia, olha, vocês ouviram, faça o mal ou faça olho por olho, dente por dente, pague mal com mal. Ele diz, olha, ora por quem te persegue? Se alguém te pede para ir uma milha, vai mais outra com ele. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. O que é que Jesus estava fazendo ali? Revelando a plenitude de Deus, a perfeita vontade de Deus para o homem, dizendo, olha, não é daquele jeito, agora tem algo novo chegando, agora tem um reino diferente chegando, agora tem um momento novo chegando, e nesse momento vocês vão precisar viver a plenitude do que Deus tem para vocês, e a plenitude é essa, é para viver assim, é para fazer assim. Então ele é a exata expressão do Pai, e ele revelou cura. Você pode ler, por exemplo, eu vou pedir para os meninos colocarem aqui, Mateus capítulo 8, versículo... Toda vez eu olho para ali ainda. Mateus capítulo 8, versículo 17. Volta para o 14. Aí. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Próximo. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Próximo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os demônios e curou alguns que estavam doentes. Curou quantos? Não foi alguns, não? Não foi só mais os homens? Só as mulheres? Os gordos? Os magros? Foi isso? Aquele que era mais bonitinho? Quem tinha muito cabelo? Agora eu posso me enquadrar? Não, ele disse que ele curou quantos? Todos. Então a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então quando Jesus cura todos, ele está revelando a exata expressão de Deus.
Ele está revelando o amor de Deus em sua plenitude, trazendo cura para aquelas pessoas. Tudo bem até aqui? Coloca Lucas 4, 40. Lucas capítulo 4, versículo 40. Vamos ler também essa mesma passagem, visto por outros olhos. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias o traziam, e ele os curava. Diz que deixou alguns ficar de fora, impondo as mãos sobre cada um. Então, cada um que precisava de cura foi curado. Tudo bem? Vai lá para Lucas capítulo 13, versículo 16. Lucas 13, 16. Volta alguns versículos. Volta para o 14, por favor. Volta mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais. Ali. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Diga, espírito de enfermidade. Então existe enfermidade causada por espírito, existe enfermidade que não é causada por espírito. Mas a gente não está ensinando sobre isso. Mas eu só queria te mostrar isso. Havia já 18 anos, diga 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Próximo. Vendo-a, Jesus chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Diga, glórias a Deus. E aí o que é que acontece? O povo fica com raiva dele porque ele curou no dia de sábado. Vai lá para o versículo 16 agora. Jesus respondendo para eles: por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Ele estava falando alguém que tinha aliança com Deus, alguém aliançada, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. O que era que a religiosidade dizia? Você não pode curar dia de sábado, você não pode fazer nada dia de sábado. O que é que Jesus fez? Olha, o que é que eu devo fazer? Deixar ela doente ou libertar ela? E por que ele faz isso? Porque ele amava. Você está aqui? Então perceba que Jesus ele vai se revelando e manifestando cura por onde ele passava. Ele não apenas curava alguns, eles curavam todos aqueles que criam e que o buscavam. Você está aqui? Eu quero ler com você Mateus capítulo 14, versículo 14. Diz: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles. Diga, compaixão deles. E curou os seus doentes. Diga, compaixão, cura. Mais uma vez, diga, compaixão, cura. Mais uma vez, diga, compaixão, cura. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Diga, compaixão. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, compaixão é diferente de pena. Quantos entendem isso? O que é pena? É você olhar algo que alguém tem uma necessidade, nós olharmos para aquilo e dizer, o bichinho não tem, e ir embora. Não fazer nada. Compaixão é diferente. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava em um lugar, viu uma mulher carregando seu filho, o enterro do seu filho. E a Bíblia diz que Jesus, movendo-se de íntima compaixão, chegou até ela e trouxe vida para aquele filho. Você está aqui? Diga, movendo-se de compaixão. Então, a compaixão, irmãos, ela nos leva a agir. Diga, a compaixão me leva a agir. Quando nós entendemos isso, queridos, nós vamos perceber, por exemplo, lá em Mateus capítulo 20, versículo 34, essa passagem que eu estou te falando, a compaixão não é algo natural, não é algo motivado pelos nossos sentimentos. Sentimento pode nos trazer pena, amor nos traz compaixão. E como nós já vimos aqui nos cultos anteriores, esse amor foi derramado do nosso espírito recriado. Amém? Por isso que é bom você ouvir a série toda, ficar ouvindo ao longo dos meses. Se você faltou algum culto, vai lá, escuta, para você não perder a linha de raciocínio e compreender tudo. Mas o amor foi derramado, então nós podemos
Talvez nós não estejamos andando porque estamos aprendendo a cada dia e precisamos crescer na prática do amor. A Bíblia diz que o amor ele é aperfeiçoado, mas a capacidade para fazer já nos foi dada. Tudo bem até aqui? Então, você lembra que nós lemos aqui Hebreus e nós falamos que Deus fez Jesus herdeiro de todas as coisas? Você lembra? A gente leu agora há pouco. Agora eu quero ler Romanos com você, por favor. Vai lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Se somos filhos, tem algum filho de Deus aqui? Amém. Tem certeza? Qual é a garantia que nós somos filhos de Deus? O Espírito Santo habitando dentro de nós. A Bíblia diz que Ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. Amém? Ele diz, se somos filhos, então somos herdeiros. O que é um herdeiro, irmãos? Vamos pensar aqui, vamos meditar um pouco. O que é um herdeiro? É alguém que tem direito a uma herança. Sim ou não? Sim. Quem aqui já recebeu alguma herança? Levanta a mão. Não estou falando do tamanho da herança, amém, irmão? Estou falando da herança natural. Pode levantar a mão, não tenha medo não. Mas perceba, você concorda comigo que só recebe herança se o testador morre? Ninguém recebe herança com testador, é testador o nome? Me ajuda aqui, meus colegas notariais, né? Ninguém recebe com o testador vivo. Tudo bem? Mas quando Jesus morreu, Ele nos deixou uma herança. Agora percebe que coisa interessante. Mas Ele já ressuscitou, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Senão a gente nem aqui estava, nem filho a gente era. Mas Ele disse, se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Diga, Deus tem uma herança para mim. Mais uma vez. Que herança é essa? O plano original, tudo que Ele planejou desde o início. Cura, salvação, preservação, cuidado, bem-estar, proteção, suprimento. Amém? Nós temos direito a uma herança, mas perceba algo. Ele não diz somente que nós somos herdeiros de Deus. Ele diz que somos co-herdeiros com Cristo. O que você está querendo dizer, pastor? É simples. Ter herança é bom, mas ter uma herança igual a de Jesus é melhor ainda. O que é co-herdeiro? É alguém que tem direito à mesma herança. E a Bíblia acabou de nos dizer lá em Hebreus que Ele fez Jesus herdeiro de todas as coisas. Meu Deus do céu! O que são todas as coisas? Diga todas. Cura está dentro de todas as coisas? Saúde está dentro de todas as coisas? Porque às vezes nós falamos tanto que Deus cura que a gente esquece que o plano de Deus não é nos curar, é que a gente anda em saúde. Quando nós vemos Isaías capítulo 53, versículo 4, vou pedir para os meninos colocarem aqui. Isaías 53, 4. É um texto bem conhecido, você já o ouviu muitas vezes. Certamente Ele tomou sobre si, falando de Jesus, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, nós o considerávamos aflito, ferido de Deus, oprimido, versículo 5. Mas Ele foi transpassado, seu corpo, por causa ou pelas nossas transgressões, e moído, né, seu corpo completamente aberto, dilacerado, pelas nossas iniquidades. O castigo que traz paz para nós hoje estava sobre Ele. Então Ele recebeu o castigo que era nosso para que a gente tenha a paz que Ele tinha. E pelas suas feridas ou pisaduras, nós fomos. Diga, fomos. Mais uma vez. De novo. Mais uma vez. Fomos é presente, passado ou futuro. Vamos, irmão, me ajude. Fomos, o verbo fomos aí. O verbo, né? Ser aí. Né? O verbo fomos não existe. O verbo ser aí.
Está no presente, no passado ou no futuro? Então você concorda que 700 anos antes de Jesus morrer na cruz, Isaías já profetiza acerca dele, falando do passado? Por quê? Porque a Bíblia diz que o cordeiro já estava preparado desde antes da fundação do mundo. Ah, por que é que Deus criou o homem e Deus não sabia como ia pecar? Não, já. Mas ele já tinha preparado a salvação desde antes de criar o homem. Tudo bem até aqui? Mas perceba que se ele já nos curou, não é desejo dele que nós andemos doentes. Sim ou não? Mas pastor, isso é muita utopia. É não. Coloca Mateus capítulo 8, versículo 19 agora. Jesus chega lá, cura todo mundo, né? A gente acabou de ler, lembra alguns momentos atrás? Coloca aqui. Não, 18, perdão, volta. Não, é o mesmo, é só o 18, é só voltar um versículo. Mateus 8, 18. Volta, 17. Isso. A Bíblia diz que o que aconteceu dele curando tinha a ver com, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. A gente acabou de ler. Ele mesmo tomou as doenças e enfermidades e carregou com as nossas doenças. Tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Diga, ele tomou. Agora, para você não achar que é conversa do pastor, 1 Pedro 2, 24, porque com três versículos a gente pode confirmar a doutrina, né, dentro do contexto correto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, a Bíblia nos diz que, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, aquilo que eu tinha acabado de falar. Ele se tornou pecado para nós vivermos como justos. Mas o que eu quero mostrar é esse finalzinho aí, ó. Por meio das suas chagas ou feridas, fostes o quê? De novo, está no presente, no passado ou no futuro? Então nós temos o Velho Testamento, nós temos o período intertestamentário, o próprio Jesus fazendo, e nós temos a nova aliança após a morte e ressurreição, falando a mesma coisa acerca de cura. Tudo bem? Então, se cura foi o que ele veio fazer, e ele levou sobre o seu corpo as nossas enfermidades, ele não tem interesse que nós andemos doentes. Pastor, então, por que nós adoecemos? Por alguns motivos. Primeiro, porque nós estamos em um mundo que o mundo ainda é maldito. E porque o nosso corpo humano ainda não é glorificado, ele ainda está sujeito a passar por enfermidade. Essa enfermidade, ela pode acontecer porque nós estamos deliberadamente andando fora da vontade de Deus, no pecado. Enfermidade vem. O que é andar em pecado, pastor? Às vezes a gente pensa que andar em pecado é só matar, roubar, trair, se prostituir, beber, coisas desse tipo. Não, irmão, pecado é tudo aquilo que a gente faz que não provém de fé, que não está de acordo com a palavra, que não concorda com a palavra. Sabe o que é pecado? O que é pecado? Murmurar. Sabe o que é pecado? A gente viver uma vida de mentira. Então, estamos no mundo, nosso corpo não é glorificado. Por estarmos andando deliberadamente no pecado, fora da vontade de Deus, nós estamos abrindo brecha para que enfermidade, doença se manifeste. Segundo, porque você e eu podemos não cuidar do nosso corpo. Se nós não cuidamos do nosso corpo, e a Bíblia diz que ele é templo e morada do Espírito Santo. Alô? Então, se eu não cuido do meu corpo, o que é que acontece? Doença. O que é que Deus tem a ver com isso? Nada. Não, mas foi Deus que quis. Não, Deus não quis não. A Bíblia diz em Tiago 1,16, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda e nem varia. Então, se Jesus veio trazer cura, ele é a exata expressão de Deus, e ele quer curar, e ele não muda, então ele não pode querer curar hoje e querer trazer doença no outro dia. Se Deus é o causador da doença, irmão, não tem ninguém que pare de doença. Mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E por que tem tanto crente que morre cedo, antes da hora, cheio de doença, cheio de problema? Porque não entendeu o que Jesus fez. Quando a gente entender e nos esforçarmos para praticar e andar na palavra, nós vamos desfrutar de saúde.
Eu não estou falando isso para que a gente se condene quando a gente adoecer de alguma coisa. Não, eu estou mostrando a perfeita vontade de Deus. Eu estou dizendo, olha, o que Deus tem é isso. A plenitude é isso. Então, ou a gente olha para as pessoas, para as situações, ou para a gente mesmo e diz, eu nunca vou conseguir, ou a gente olha para a palavra e diz, está disponível e eu preciso buscar para viver isso aqui. De quem é a escolha? É de Deus? Não, Deus já fez em Jesus. Tudo bem? Então diga, o amor já me curou. Mais uma vez. Ah não, pastor, mas o que Jesus estava fazendo era só o que ele queria, não é bem a vontade de Deus não. João capítulo 6, versículo 38, coloca aqui por favor. João capítulo 6, versículo 38. Jesus falando diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então ele não fez só o que ele queria, ele fez a vontade do Pai. Então quando ele cura, não era só Jesus querendo fazer, era Deus revelando a vontade dele para as pessoas. Entende? Quando Jesus não pôde curar, quando o povo não creu. Quando Jesus não pôde curar, quando o povo não honrou a unção que estava sobre a vida dele. E aí ele não pôde fazer. Então você percebe que o fato da cura, Jesus está manifestando cura, curando as pessoas, não era só porque ele queria sair de bonitinho na fita. Ele estava revelando a plenitude da vontade de Deus. Porque o amor de Deus se revelou curando. Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Como nós vimos aqui na quinta-feira, Deus é amor. E esse amor foi revelado na sua plenitude, também curando. Ah, pastor, então o senhor quer dizer que qualquer doença que a gente tenha, que a gente possa passar, a gente não, alguém possa passar, tem cura para ela? Tem. Por quê? Porque Jesus já resolveu. Isso quer dizer que nós não vamos adoecer? Talvez ainda erramos, porque ainda temos áreas da nossa vida que nós não somos, não estamos obedecendo na plenitude, nós estamos abrindo brecha. Ou talvez porque nós não nos cuidamos. E isso vai acontecer. Mas o que é que Deus quer? Se alguém está doente, o que é que Deus quer? Creia para ser curado. E como é que eu recebo cura? É pedindo para Deus curar? Não, é crendo no que Ele fez. Vamos usar um exemplo, eu vou deixar bem claro, desde já, que isso é só um exemplo. Tudo bem? Então nem te anima. Vem cá. Tu vai entender, fica aqui. Imagina que eu chego para Hinaldo e digo assim, Hinaldo, esse tablet é meu. Por isso que eu disse, é só um exemplo. Esse tablet é meu, Hinaldo, mas faça o seguinte, toma. É seu, a partir de hoje é seu. É só um exemplo. A partir de hoje é seu. Tudo bem? Até o dia que eu der de verdade. Foi o pastor Bud, né? O pastor Bud estava pregando um dia na igreja, aí estava o pastor João, alguns pastores assim, num culto, e aí ele pregando. E aí ele falando, aí disse, rapaz, falando sobre você ter o melhor de Deus, sobre você ter as coisas, mas você não se apegar àquilo que você tem. Afinal de contas, o que temos não é para a gente. Não é para nos ter. O que nós temos precisa ser para promover o reino de Deus de alguma forma. Então, se o nosso dinheiro, se os nossos bens, se aquilo que temos não servir para promover o reino de Deus, a intenção está errada. Então, aquilo está nos tendo. E não nós estamos tendo aquilo. Tudo bem? Então, se algo que nós temos é mais forte do que Deus para nós, está errado. Porque o propósito não é nós termos, é sermos. Nós temos porque já somos. Mas aí, voltando para cá, Deus não falou ainda para eu dar, então é só um exemplo. E aí eu digo, toma, é teu. Você concorda que se Juliana chegar, vem cá, Juliana, e disser assim, Hinaldo, meu amor, faça agora a cena aí. Pronto. Imagine que ela chega para ele e diz, olha, por favor, né? Assim, eu queria usar o tablet, você pode me dar? Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele precisa me pedir?
Quem escolhe dar agora? E por que ele escolhe dar? Porque dentro do exemplo é dele. Sim ou não? Se eu dei, querido, tá dado. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Se você ofertar algo para a vida de alguém, não fique triste se ele der para outra pessoa, não. Você deu, tá dado. Você seguiu o que Deus mandou. O que ele vai fazer depois, meu irmão? A responsabilidade é dele. Talvez Deus falou com ele para ele dar também. É que tem gente que fica emburrado dentro da igreja. Quando dá um negócio, aí a pessoa dá. Imagina, você dá alguma coisa para o pastor Adriano, aí o pastor Adriano oferta na vida de alguém. Aí você chega na igreja todo empolgado, esperando ver o pastor usando aquilo que você deu, aí chega outro irmãozinho usando. Deu para o pastor. Se deu, está dado. Porque ele não precisa mais me pedir, é dele. Amém? Amém. Você pode aplaudir a vida deles? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus já me deu cura, por que eu vou pedir para ele fazer o que ele já me deu? Nós não temos, na nova aliança, após a ressurreição de Jesus, nenhum versículo, nenhuma base bíblica, para a gente ver dizer às pessoas dizendo assim: Jesus, Jesus, me cure. Eu não estou dizendo que pessoas que oram assim estão fazendo por maldade. Talvez o entendimento não tenha chegado ainda. Mas a luz está chegando para a gente. Tem coisas que são promessas, que vão acontecer no futuro, que independentemente da nossa fé, não se manifesta agora. Mas tem coisas que são realidades. O que é realidade já foi feito. Para eu usufruir, eu preciso crer. Aleluia. Amém? E aí, o que foi que ele fez? Ele nos deu cura, ele já nos curou. Então o que é que eu vou fazer? Crer naquilo que ele fez e receber pela fé. Agora, eu recebo a minha cura quando? Quando o sintoma desaparece ou quando eu creio? O que é que eu quero te dizer com isso? É que a manifestação da cura, ela pode acontecer instantaneamente, a manifestação física, ela pode se manifestar instantaneamente quando a gente crê, ou pode se manifestar progressivamente. Você vai crendo, vai melhorando, vai crendo, vai melhorando. Você está tendo o primeiro dia de aula do Centro de Cura nessa noite aqui, na segunda-feira. Isso pode acontecer progressivamente ou aos poucos. Entende isso? Mas quando acontece? Quando nós cremos. Agora, o que é crer? É saber que está escrito? Porque se a gente perguntar aí fora para alguém, Deus pode curar alguém, as pessoas vão dizer, Deus pode. Deus tem poder para curar? Deus tem poder para curar. Deus pode curar. Mas qual é a diferença? Saber que Deus pode e ter fé para ter? Tem uma diferença muito grande. Saber que Deus pode é um conhecimento baseado em uma informação que nós temos na palavra, uma garantia, dizendo, olha, Ele já nos curou, Ele já fez, Ele já providenciou. Isso é um conhecimento, é sabermos o que está escrito. E o que é fé para ver isso operando na nossa vida? É uma convicção por dentro que ninguém rouba aquilo de você. Que o sintoma vai vir e você crendo isso não vai roubar de você. Que o médico vai te dar um relatório dizendo que você tem 10 dias de vida. Mas eu fui curado. Se você tem fé, você fica convicto naquilo. Ninguém rouba aquilo de você. Porque a Bíblia nos diz que fé é certeza das coisas que eu estou esperando. Muitas vezes nós temos esperança e achamos que é fé. Fé é para agora. Esperança é para o futuro. A fé faz com que aquilo que eu espero que um dia aconteça se manifeste agora. Então, às vezes, nós temos muito o conhecimento e achamos que é fé. E como é que a fé vem? Diga, ouvindo, buscando. Então, quanto mais, se eu precisar de cura, por exemplo, quanto mais eu ouvir sobre cura, quanto mais eu meditar sobre cura, quanto mais eu aprender sobre cura, eu estou gerando fé dentro de mim, e aquilo vai operando até que chega um momento que a convicção está tão grande, a fé chega, sabe quando gira a chave assim? É nesse momento, quando você toma posse, crendo pela fé, que você recebe a cura. E aí ela vai se manifestar progressivamente ou instantaneamente. Mas esse é o processo.
Às vezes nós ficamos somente confessando a palavra achando que isso é fé. A fé precisa da confissão. Porque a Bíblia diz que o espírito da fé é crer e falar. Mas se eu falar sem crer, não necessariamente é fé. Não, eu falar sem crer não é fé. Agora, se a fé vem pelo que eu ouço, quanto mais eu medito e começo a falar, mesmo não estando vivendo a plenitude, a inteireza daquela fé, quanto mais eu declaro, mais eu mesmo estou gerando fé dentro de mim. Agora, para a gente encerrar e fechar aqui, a nossa fé não opera sem amor. Mas pastor, eu tenho uma fé. Olhe, o senhor não sabe. Olhe de que fé eu tenho. E irmão? Mas está com raiva do irmãozinho. Está com raiva do marido, da esposa, do parente, do colega de trabalho que fez uma coisa que ele não gostou. Está guardando mágoa, está guardando ressentimento. Não, eu perdoei. Eu posso ver. Porque nós entendemos e acreditamos que perdoar e andar em amor é um sentimento. Então, se eu não estou sentindo, eu não... Não, queridos, andar em amor é uma decisão. Não tem a ver com sentimento. Não, mas eu não estou com vontade. Não, a gente não faz por vontade. Sabe a coisa que nós vamos fazendo? Você diz, mas eu não estou me sentindo bem, eu não estou sentindo. Sabe, não é para sentir nada, é para fazer. Então, quando nós andamos em amor, a nossa fé começa a operar. E a cura que Jesus já conquistou, ela se manifesta na nossa vida. Eu queria chegar para você aqui essa noite e dizer, olha, você não precisa fazer nada. Só leia e na hora que você lê, você recebe. Uau. Mas não é assim, eu não posso te enganar. E por que tem pessoas que não são curadas? Porque não tem fé. É duro ouvir isso, mas é melhor eu te falar a verdade do que eu te enganar nessa noite. Agora, a gente não foi chamado para julgar ninguém. Alô? O irmão Reagan cita em um dos seus livros, A Unção da Cura, que em determinado momento ele foi orar pela vida de alguém que estava enfermo, e Deus disse, não ore por ele, porque ele vai morrer. E talvez e aí é outro motivo de alguém não ser curado. Se era somente porque ele não tinha fé? Talvez ele até tivesse fé para ser curado, mas naquele momento havia juízo sobre a vida daquela pessoa. Se nós lermos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, mensalmente no culto de ceia, nós citamos aqui, lemos 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 31. E você vai ver Paulo ensinando para a igreja que havia muita gente fraca, doente, que morreu antes da hora, não é porque não tinha fé, é porque não discerniu o corpo de Cristo. É porque não andava em amor dentro da igreja. É porque não andava em amor. É porque não entendia o que Jesus Cristo fez. O que ele era agora enquanto nova criatura. Porque não compreendia sobre o que Jesus conquistou para ela na cruz. É muito clara a Bíblia. Fracos, doentes que morreram antes da hora. É a vontade de Deus? Não. Mas as pessoas podem partir antes da hora por estar vivendo fora da palavra. Viver uma vida sofrendo. Por estar vivendo fora da palavra. E aí pode ter a fé do mundo todo. A cura não vai se manifestar. Mas pastor, fulano era tão espiritual e ele estava doente e acabou que ele morreu. Sabe, irmãos, às vezes alguém simplesmente decide ir. É outro ponto, é um terceiro ponto. Como que você está falando, pastor? Alguém aqui já teve uma visão do céu? Mas eu já vi e ouvi pessoas falando acerca disso. Paulo é um exemplo disso, 2 Coríntios, ele nos diz isso. Diz, olha, eu prefiro partir e estar com ele, porque lá é incomparavelmente melhor. Mas ele entendeu que pela necessidade das igrejas e por amor aos irmãos, ele precisava ficar e padecer, às vezes sofrendo muitas coisas aqui na terra, por amor aos irmãos. Às vezes alguém pode estar internado, em coma. E eu vou te dizer, irmão, se Jesus aparecesse para mim, me chamando, eu não sei se eu queria ficar, não.
Porque a consciência da glória, do amor, da plenitude, da bondade e do espiritual é tão plena que o natural não vale nada. Deixa eu cutucar você nessa noite. Vai ficando de pé para você pensar que está acabando. Eu quero cutucar você nessa noite. Tire um tempo ao longo desses dias e mergulhe na oração. Mergulhe na oração em outras línguas. Não vou dizer gaste, mas dê tempo para isso. Para você ver o que Deus pode fazer com você. E eu sei que nós não somos movidos por sentimento. Mas diga: Senhor, eu quero ter uma experiência tão profunda contigo, que eu prove do teu amor de uma forma plena. Eu estava vendo uma reportagem ontem de um homem que era líder de uma igreja satânica lá na África do Sul, né? E ele foi numa estação de rádio promover a abertura de uma igreja satânica e tal, e ele disse que não acreditava em Deus. E ele chegou naquele lugar e foi tão bem recebido por uma das locutoras daquela rádio, que o abraçou, e ele disse que sentiu naquele abraço o amor de Deus. Algo que ele não sabia que existia. E aí ele disse que passou alguns dias depois, ele precisava fazer algum trabalho, algum sacrifício para algo que eles iriam fazer. E ele disse que Jesus apareceu para ele. E ele disse: eu preciso ter certeza que você é de verdade e que você é Jesus. Me prove de alguma forma. E ele disse que sentiu um amor inundar ele. O amor de Deus de uma forma tão grande. Tão grande. E ele lembrou do abraço que ele tinha recebido. E ele disse: foi a mesma sensação. Claro que de um nível muito maior. E ele se converteu. E ele decidiu buscar Jesus e nascer de novo. Sabe, irmãos, Deus tem um nível muito maior para a gente. De amor. De cura. Quando nós aumentarmos a intensidade com a qual nós andamos em amor, a intensidade com a qual Deus vai nos usar para curar pessoas também vai ser maior. Quanto mais nós nos movermos em compaixão, mais vidas serão curadas. Para os ministros de cura, e você que trabalha no centro de cura, quando você for orar por alguém naquele lugar, lembre-se disso. Nós não estamos somente fazendo algo que a igreja tem que fazer, que é ensinar, que é impor as mãos. Não, nós devemos estar movidos do amor de Deus para fazer aquilo. De uma compaixão para fazermos aquilo. Você está aqui? Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Nós queremos orar por você agora. As luzes não estão sendo apagadas, porque desde ontem, e aí por isso que aquele andaime está ali também, nós estamos mexendo na parte elétrica da igreja, organizando algumas coisas, e aí esse trabalho vai ser finalizado amanhã, então a gente não pôde apagar as luzes, nem ontem nem hoje, mas com luz acesa ou com luz apagada, a unção, o poder e o nome de Jesus é o mesmo. Amém? Se tem alguém que precisa receber oração por cura, eu queria que você levantasse a sua mão, pudesse vir aqui à frente. E o amor de Deus vai manifestar a cura que você precisa. Tem alguém? Tem? Pronto. Vem aqui, por favor. Isso. Vem aqui para esse lado, irmão, por favor. Eu quero que Leila, por favor, ore por ela. Tem mais alguém? Vocês podem cantar aquela música. Se tiver mais alguém, irmãos, fica pronto, não tenha vergonha não. Deus, Ele já conquistou. Ele já fez. Tem alguém? Então, se não é para você viver com você, para ela também é para ela. Mas a ministração é para que a gente possa entender como fazer para abençoar e ajudar a vida de outras pessoas. Você é um canal, meu irmão.
existe um potencial, um poder, uma habilidade extraordinária dada por Deus para onde você chegar, meu irmão. Não é pelo teu poder natural, é por causa do nome dele. É por causa do nome de Jesus. E sabe, Deus me mostrou certa vez em alguns cultos aqui atrás que havia pessoas nesse lugar que algumas coisas queimavam dentro delas para fazer e elas talvez tinham alguns receios de fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz que nós devemos impor as mãos sobre os enfermos e eles vão serem curados. Nós não devemos ficar pensando em se não acontecer, porque nós só somos o canal. O inferno treme em seu nome, os coxos andam em seu nome, os cegos veem em seu nome, os mortos vivem. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus? Talvez você ainda não provou da plenitude desse amor te envolvendo e cuidando de você. Existe uma oração que nós precisamos fazer. A Bíblia nos diz que quando nós cremos com o nosso coração e quando nós falamos, nós seremos salvos. E se você está aqui e nunca fez essa oração, entregando sua vida a Jesus, se você não tem certeza da sua salvação, se você não sabe para onde vai quando um dia você partir daqui, mas nessa noite você deseja fazer essa oração, dizendo assim: sabe, Senhor, eu preciso que o Senhor seja o meu Senhor, seja o meu dono, meu Salvador. Você pode levantar a sua mão e nós queremos orar junto com você. Tem alguém? Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos em seu nome, os cegos
Sabe, Deus me falou algumas coisas aqui. Eu quero compartilhar com você. O fato de alguém não ter recebido uma cura não faz essa pessoa menos importante ou menos especial para Deus. Deus não nos mede pela nossa fé. E talvez a pessoa fé não foi gerada ainda nela, porque talvez ela não ouviu sobre cura. E fé vem pelo ouvir. E aí, a responsabilidade é nossa, que somos igreja, de ensinar sobre cura, de levar cura, de orar pelas pessoas. Eu já vi pessoas não receberem cura simplesmente porque não liberaram perdão. E serem curadas somente liberando perdão, sem orar por cura. E eu não sei por que Deus está falando isso. Ele não me mandou perguntar se alguém precisa liberar perdão aqui. Mas o perdão, a falta de perdão, é algo que nos impede de provar de cura. E Deus também me diz que você não deve se condenar. Se por um acaso coisas aconteceram e você ainda talvez não provou da plenitude, como eu te falei, essa é a plenitude, a perfeita vontade de Deus. E todos nós, irmãos, eu, você, ainda estamos crescendo. Então tem áreas na minha vida que eu ainda adoeço. A palavra é mentirosa? Não. A palavra não muda, Deus não muda. Mas porque estamos aprendendo a cada dia, nós estamos crescendo e sendo aperfeiçoados. A Bíblia diz que é de fé em fé, que é de glória em glória. Então nós não vamos nos condenar, mas nós não vamos ficar acomodados. Existe uma plenitude. Talvez a gente diga assim, mas eu não conheço ninguém, pastor, no mundo que nunca adoeceu. Eu também não. Mas isso não invalida a palavra de Deus. Existe uma plenitude, a perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida revelada na palavra. Você entende isso? E eu citei 3 motivos, porque às vezes alguém talvez não recebeu cura, ou às vezes partiu para o Senhor. Existem outras coisas, outros casos específicos, que talvez nós não tivéssemos o tempo suficiente para explanarmos isso aqui. Mas existe uma matéria no Rema chamada Cristo Aquele que Cura. E existe um livro chamado Cristo Aquele que Cura, do F.F. Bosworth. E eu incentivo você, se esse é um assunto que te desperta desejo, interesse de aprender, se você tem um chamado evangelístico, Deus já falou com você que você vai impor as mãos sobre os enfermos, que Ele vai te usar, meu irmão, se aperfeiçoe nessa área. Aprenda sobre isso. Isso é para todo crente, aprender, fazer, viver e orar pelas pessoas, mas especificamente você que identifica que tem um chamado evangelístico, se aperfeiçoe nessa área, busque, para que Deus possa te usar de uma forma tremenda. Afinal de contas, Ele nos mandou imitá-lo. Entende algo, irmãos? A palavra nessa noite não veio para nos condenar, sabe, para que a gente diga assim, meu Deus, eu nunca vou viver isso. Não, veio nos mostrar o que Ele tem de melhor para nós. Ninguém pode caminhar para um lugar que nós não sabemos qual é. Mas Deus está nos mostrando, esse é o caminho, essa é a minha perfeita vontade. Nós estamos caminhando para ela. Nós estamos correndo para viver essas coisas. Você entende isso? Glória a Deus. Você pode tomar teu assento? Quero convidar o pastor Davi aqui para fazer um momento de dízimos e ofertas. Aleluia. Você foi abençoado nessa noite? Você crê que Deus é bom? Diga assim, Deus é bom. E o seu amor me alcançou. Eu não sei você, mas eu recebi bastante da vida do pastor nessa noite. Amém? E seguindo a linha da ministração sobre o amor de Deus, queria que você abrisse lá em 2 Coríntios.
capítulo 8. Pastor, o senhor não fala sobre dízimos e ofertas? Vou, mas eu vou falar através do amor de Jesus Cristo. Amém? Você crê que Jesus te ama? Aleluia. O amor de Cristo é tão grande que o plano da salvação não é só te levar para o céu. É te dar uma vida abundante hoje. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: você tem uma vida abundante para hoje. Oh, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 diz: pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos. Oh, aleluia, por sua pobreza. Sabe, meu irmão, no plano de Jesus Cristo, já estava lá, no pacote completo, te fazer rico. E sabe que por muitas vezes você achar que porque sua conta está zerada, ou porque seu armário está vazio, Jesus ou Deus, ele não tem a prosperidade dele para a tua vida. Mas eu quero dizer algo para você. No plano da salvação, Deus, ele se transformou através de Jesus Cristo, de toda a sua riqueza, para que eu e você nos tornássemos ricos. Sabe, meu irmão, Jesus, ele já tinha um plano para mim e para você. Você está comigo? E sabe que em meio a esse amor tão grande, tão abundante de Jesus Cristo por nós, sabe que devemos demonstrar para Ele com uma atitude, uma ação correspondente àquilo que cremos. Ou você crê que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é toda uma verdade, ou você não vive ela plenamente. Não, eu creio em cura, como o pastor estava ministrando. Mas nessa parte de dízimo e oferta, olha, eu já não creio tanto. Não, meu irmão, ou você crê que a palavra é a verdade, ou você não vive ela plenamente. E a vontade de Deus, meu irmão, é que você seja cada vez mais próspero, cada vez ande em uma vida abundante, e se torne cada vez mais, meu irmão, rico, mas não para que você ostente, mas que a riqueza de Deus, sendo abundante na tua vida, consiga tocar a vida do próximo. Você está comigo? E como é que a gente vive essa vida de prosperidade, essa vida de abundância? Andando por fé. Amém? O pastor estava ministrando aqui, estava falando em como andar por fé. Você está comigo? Eu só vou andar por fé quando o dinheiro cair na minha conta? Não. Você anda por fé hoje, demonstrando uma atitude de gratidão ao Senhor. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, fala que Deus dá semente ao que semeia. Como é que você quer receber a semente se você não semeia? Você está comigo? Então eu queria que você ficasse de pé nessa noite, com um coração grato, amados. Nós temos os diáconos aqui, nas laterais, nos corredores, com envelopes de dízimos e oferta. Se você exercer e praticar a palavra de Deus nessa noite, eu queria que você acenasse para um deles, solicite um envelope, amém? Eu queria que os irmãos colocassem, já tem aqui o Pix da igreja, tá? Se você não veio com o dinheiro em espécie, mas está com ele na conta disponível para dizimar, para ofertar, não só nesse momento especial do culto, mas durante toda a semana, amém? Você não precisa segurar aquele dinheiro a semana toda, você pode fazer o Pix. E eu queria também que colocasse a imagem da igreja, como ela vai ficar. Aleluia, para você também ver onde seu dinheiro está indo. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, nós vamos avançar. Nós vamos crescer, mas isso aqui não é só para dizer que somos lindos e maravilhosos, não. É para te receber bem, é para alcançar mais vidas, é para ter a excelência de Deus nesse lugar. Amém? Então, para exercer fé, praticar fé, meu irmão, saia do seu lugar e venha dizimar e ofertar em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Estenda as tuas mãos santas. Pai, nós te rendemos graça, Senhor, nessa noite, pela fidelidade, Pai, e a generosidade de nossos irmãos. Eu declaro, Pai, mais sementes, Pai, uma colheita abundante. E eu creio, Pai, em bênçãos sendo liberadas, Pai, na vida de nossos irmãos e surpresas sobrenaturais, Pai, alcançando a vida de cada um. Se você crê, diz amém. Pastor. Aleluia. Então, queridos, nós temos acontecendo agora, a partir do mês de setembro, aqui na nossa cidade, você pode sentar por um instante, rapidinho, o nosso curso de oração, né? Há 15 dias atrás, Tati esteve aqui e ela também falou um pouco sobre esse curso de oração. E o curso de oração é uma oportunidade maravilhosa para toda a igreja, não é só para líderes, não é só para pastores, é para toda a igreja poder participar, aprender. Serão 9 semanas de aula, na terça e na quarta-feira. Vai ser um tempo poderoso, vamos aprender muito. Esses são os professores que vão estar conosco, né? Sheila Lacerda, Ila Nicolas, Mísia Elian, Magliana Rodrigues, pastor João Roberto Albuquerque, Manuel Dias, pastor Edilson de Lira e Fernando Leal. Amém? Queridos, vai ser um tempo poderoso. As aulas começam dia 3 de setembro. E nós queremos mesmo convidar você a participar. Você deseja fazer, fala com a Adriana, ela vai te dar mais informações, vai te passar a forma de você fazer. Você pode passar também no cartão de crédito, se você assim desejar. Mas sabe, irmãos, não perde essa oportunidade não. Nós temos um grupo de pessoas que já fizeram a matrícula aqui da nossa igreja. E aí, para o pessoal que já fez a matrícula, nós queríamos te convidar a não ir embora antes de nós gravarmos um vídeo aqui. Mas nós queremos gravar um vídeo mesmo para divulgar e incentivar mais pessoas a fazerem. E nós queremos fazer esse vídeo com as pessoas que já se inscreveram para o curso de oração, tá bom? Então, você que já fez, não vai embora rápido, a gente quer fazer um vídeo com você daqui a pouco, tá bom? De 20 a 22 de julho, vamos ter a nossa colônia de férias. Ainda tem vagas? Amém. Nós completamos a quantidade de pessoas, mas não completamos a quantidade de pagamentos, né? Então, se as pessoas não forem, né, efetuando pagamento e forem abrindo vagas, a gente pode colocar mais pessoas. Mas se você está aqui e deseja participar, teu filho de 3 a 12 anos, amém? Vai ser um tempo maravilhoso aqui na igreja, 20, 21 e 22, no período da tarde, né, de 2 às 5 da tarde. Então, você pode procurar a liderança do DI, dá o nome, porque fica lá na lista de espera, e à medida que se algumas vagas forem aparecendo, a gente vai conseguindo encaixar mais crianças, tá bom? Nós começamos na quinta-feira a nossa campanha do agasalho, então eu já trouxe, eu espero que você também possa semear, trazendo roupas, agasalhos, né, calças quentes, lençóis. Nós vamos no final desse mês fazer a distribuição desse material para o pessoal nas ruas, para pessoas que estão precisadas, e vamos também levar a palavra para elas, claro. Mas você pode ser um canal de Deus, semeando e contribuindo para que nós possamos fazer essa campanha, tá certo? Nossa cantina hoje, nosso Verbo Café, eu preciso renovar minha mente para parar de falar cantina. Nosso Verbo Café, né? Porque por enquanto é só ali, mas quando a gente tiver um restaurante aqui do lado funcionando o dia todo, aí você vai dizer bem que o pastor falava. Amém? A gente não vai mais chamar cantina. Então, quando você passar lá no Verbo Café, você vai estar semeando para o nosso diaconato. Por quê? Nós vamos mudar todo o fardamento do diaconato, mas nós não vamos querer que ninguém do diaconato pague nada. Amém. Nós vamos abençoá-los. Então, para que isso aconteça, nós estamos também usando os recursos que têm entrado lá no Verbo Café, além do que a igreja também vai fazer. Você também pode ser um canal de Deus e abençoar a vida dos teus irmãos. Amém? E se você está fazendo discipulado, lembrando que quarta-feira temos a nossa segunda aula. Pastor, não, quarta a gente vai estar em Campina, né? Na outra quarta, né? Isso, excepcionalmente nessa quarta não vamos ter, porque vamos estar lá na conferência de ministros em Campina, mas na outra quarta. Pastor, eu não vim no primeiro dia, eu posso vir no segundo? Pode. Você pode procurar a Joane, que é aquela moça que vai levantar a mão ali, ó. Isso, aquela ali. Você fala com ela, dá o teu nome. Pastor, eu ainda não fiz, eu estou chegando na igreja agora. Fala com ela, é bem rápido, são apenas 4 semanas, 2 matérias por semana. Amém? Você vai repor as aulas que você faltou e você vai poder se integrar a esse time poderoso junto com todo mundo. É uma forma mesmo de te integrar um pouco na igreja, de te fazer, de te envolver com a visão que nós estamos correndo aqui, tá bom? No domingo pela manhã, de 10 da manhã, nós vamos ter um café da manhã para todo mundo que trabalha na igreja. Amém? Então nós queremos honrar a tua vida mesmo,
né? Você não vai precisar trazer nada, nem pagar nada, mas nós queremos abençoar a tua vida de alguma forma. Então, domingo pela manhã, 10 da manhã, nós te esperamos aqui. Vai ser um tempo de comunhão maravilhoso. Nós temos 88 pessoas trabalhando nessa igreja, amém? Nós queremos honrar a vida de cada uma delas. Então, você está convidado, você que trabalha na igreja, a não faltar, tá bom? Amém. E fora isso, lembrando só da nossa conferência de jovens que vai estar acontecendo no final do mês de agosto, encerrando o mês de agosto com o tema Alcance, amém? E lembrando que a conferência não é só para jovens, tão jovens, amém? Então, se você é jovem ainda, você também está convidado. Afinal de contas, existem jovens de 80 e tantos anos e velhos de apenas 26. Não é assim? Amém. Alguém sabe do que eu estou falando? Levanta a mão. Quem entendeu, levanta a mão. Glória a Deus. Se você não assistiu Chaves, assista e você vai entender. Mas amém? Evento de curas e milagres de 6 a 7 de agosto com o pastor Davi Feijoli. É gratuito, amém? Não paga nada, traz pessoas, porque vai ser um tempo poderoso nesse lugar. E eu sei que esse ambiente vai ficar pequeno para todo mundo que vai vir receber. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Você ama vidas? Se sim, junte-se ao nosso time. Nós estamos montando uma equipe de evangelismo que ele vai atuar em várias áreas e em vários braços. Você tem desejo de ser acrescentado a esse time? Fala comigo no final, eu vou poder te acrescentar num grupo e a gente vai começar a fazer alguns treinamentos, te preparar para que você possa ir e fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, que não é só receber, mas é ir mesmo e alcançar as vidas, tá bom? E eu quero mesmo te agradecer, você ficou conosco até agora, agradecer quem está online nos assistindo e desejar que você tenha uma ótima semana. Pai, te rendemos graças, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tuas instruções e por tua palavra. Queremos compreender sobre cura, sobre a tua vontade, operando sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, porque nós cremos que cura é uma realidade. Nós entendemos que essa é a tua perfeita vontade e que o Senhor vai manifestar tudo aquilo que nós temos ouvido e recebido no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito repouse sobre sua vida. Vai na paz e cumprimenta teu irmão.